Esse vídeo não é para incentivar ninguém a usar. É para informar todas as informações certas para quem um dia pensa em fazer alguma coisa, a não cometer erros idiotas e saber como que faz tudo, da forma mais clara e consciente possível e dando uma introdução a tudo que pode acontecer para você já saber mais ou menos como lidar. Porque a verdade é simples, né? Nada é 100% seguro, mas existe o uso inteligente, estratégico e com menos risco. Então, na primeira parte, eu vou falar de tudo que você precisa, os pré-requisitos, antes do primeiro ml. Na segunda parte, eu vou falar sobre as escolhas dos hormônios, doses e coisas importantes que você tem que saber. Todo cara que for usar tem que saber disso. E na terceira parte, como faz toda a parte de monitoramento e de acompanhamento TPC, cruz e qualquer coisa que você for fazer. E na quarta parte eu vou listar praticamente todos os colaterais que existem e como lidar com eles para você ficar pelo menos informado do que pode acontecer, para você saber como você vai lidar com isso, caso aconteça. Então, se você já cogitou um dia usar alguma coisinha, você tem que ver esse vídeo. Todo mundo que pensa em usar tem que ver esse vídeo. Então vamos lá. Antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Mas antes de falar dos hormônios, eu quero dizer que já treinei mais de 100 atletas, já ganhei mais de 200 top 6 e mais de 70 títulos no fisiculturismo. Então, eu entendo um pouquinho, porque muita gente vai falar merda, então já vou dando papo. Então, vamos lá. Primeira parte, pré-requisitos. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber: percentual de gordura. Homens menos de 15%, mulheres menos de 25%. Você não pode ciclar com percentual de gordura alto, porque a sua gordura produz estrogênio, e o estrogênio converte a testosterona em mais estrogênio. Isso vai fazer uma cascata de sinalização para você diminuir a sensibilidade à insulina. E diminuindo a sensibilidade à insulina, menos glicose vai para o músculo e mais glicose vai virar gordura, atrapalhando o ganho de massa e a perda de gordura. Ou seja, quando a pessoa tem um percentual de gordura alto e ela começa a ciclar, os hormônios, ao invés de dar um efeito bom, vão dar um efeito ruim. E ela só vai ter colaterais. Vai ficar com ginecomastia, peitinho, muita retenção, vai ficar inchada, com pressão alta, ansiedade e não vai ganhar massa direito, só vai inchar e desinchar. Segunda coisa, base muscular sólida. A pessoa não pode ser um completo iniciante, ela tem que ter uma estrutura muscular já construída. Por quê? Porque para você ter receptor androgênico, você precisa construir isso através de músculos, músculos que tem em células satélite e várias coisas que eu não vou entrar muito a fundo. Mas resumindo, quanto mais músculo você tem, mais você responde aos hormônios. Salve as exceções, né? Só que se o cara for super iniciante, começar a ciclar 6 meses, sem nem treinar direito, fazer dieta, só vai virar colateral. Não funciona o hormônio. Então, a base muscular é necessária para ter resultado. Senão você vai ciclar à toa, se ferrar e não evoluir, e ainda perder tudo. Terceira coisa, a dieta tem que estar encaixada. Proteína alta, fibras vegetais, frutas. Você tem que saber o que que você vai comer em cada refeição, tudo estruturado para ver como você vai seguir a dieta. Quarta coisa, treino. Sobrecarga progressiva. Você nunca pode deixar de evoluir no treino só porque está usando hormônio. Porque o hormônio, ele puxa muito mais água para o músculo. Então você vai ganhar massa e ficar inchado, mesmo você treinando mal, porque ele estimula essa parte. Só que se você parar de usar, você vai perder tudo que você ganhou. Então, se você não treinar pesado e não tiver estrutura para manter essa massa, você vai perder tudo o que você ganhou do ciclo da vida de hormônio quando você parar. Porque você só vai manter se você conseguir aumentar o peso. O que vai manter a sua massa que você ganhou é o peso que você pega. Então, se você não tiver sobrecarga progressiva, esquece. Sua base muscular vai afundar e voltar a ser natural. Quinta coisa, sono real. Ele é responsável por equilibrar todo o sistema, e principalmente hormonizado. A vantagem é que você não precisa dormir bem para produzir a testosterona, porque você vai ter de uma fonte externa. Só que isso só te dá uma leve vantagem. Caso a pessoa durma mal ou beba álcool, no seu caso não vai atrapalhar. E para a pessoa natural vai.
Essa é uma boa diferença dos hormonizados naturais. Mas da mesma forma, o músculo constrói durante o sono, não só produzindo testosterona, mas sim GH, cortisol, diminuindo o cortisol, né? Regulando a sensibilidade de insulina, o apetite. Então, se você dormir mal, você vai se ferrar do mesmo jeito. Então, se cuida aí do mesmo jeito. 6. O estresse sob controle. Para o natural já é ruim, porque inibe o ganho de massa, aumenta o ganho de gordura, principalmente na região abdominal. Mas no hormonizado é muito pior, porque ele vai piorar muito mais a resistência à insulina, e isso também favorece com que testosterona vire estrogênio. Então, além de você ter toda a sabotagem do estresse, você ainda vai ter mais hormônio feminino. Ou seja, está fudido. Se não controlar isso, você está ferrado. Vai ter muito mais colateral, e principalmente de retenção, acne, pele oleosa, e vai estourar de ansiedade, insônia, tudo que você não quer. Número 7, exames atualizados. Você tem que ter uma referência natural para você ciclar. E de preferência logo antes de ciclar, para você colher os dados e ver até onde você pode ir. Isso aí é necessário. E oitava coisa, o plano completo. Toda dieta que você vai fazer, todo treino que você vai fazer, todo ciclo que você vai fazer, tudo estruturado para você não ficar pensando no meio do ciclo. Porque quando você pensa muito, você desgasta o cérebro. E o cérebro vai buscar um alívio. E alívio é o quê? Comida. Então, se você não tivesse planejado, você vai se sabotar com certeza. Então vamos para o próximo bloco, bloco 3. Como escolher os hormônios e os erros mais comuns que você vê por aí. A primeira coisa é misturar um monte de droga de uma vez. Isso não tem lógica nenhuma. Os caras profissionais fazem isso por vários outros motivos. Iniciante não tem lógica nenhuma você fazer isso. Então já corre desse tipo de ciclo, que tenha mais de duas drogas. Outra coisa importante, o resultado, mesmo hormonizado, ele demora. Vamos supor que o primeiro ciclo você ganhe 4 quilos aí de massa. 3. Ganhe 8 quilos ao total, né? Com aquela retençãozinha. E uns 3 ou 4 de massa. E é isso. Você vai passar 3, 4 meses se fudendo para ganhar isso. O hormônio não é nada demais assim. A não ser que você use muita coisa. Então vamos lá, homens. Comece pelo simples. Testosterona. E pode ser só isso. 200 ml de texto, 1 ml por semana, vai ter um shape absurdo. Várias vezes que eu botei 100 quilos seco, eu só tava com 1 ml de texto e nem precisava usar mais coisa. Entendeu? Mas dentre outras opções que são mais seguras, assim, mais tranquilas, Masteron, Primobolan e Deca. As outras já começam a piorar a situação. Então, para homem, é bom ficar nisso, assim. Porque o exame vai ficar bom, vai ficar maneirinho. E não vai dar tanto problema, vai ser muito mais fácil. Mulheres, Masteron, Primobolan, Boldenona, Oxan e Deca negociável. Como é que eu escolheria? Deca eu só usaria para mulheres raquíticas, que têm anemia, que são muito magras e precisam ganhar massa de verdade, para ter um corpo mais equilibrado, vamos dizer assim, que tem aquela estrutura óssea muito pequena. E aí vale a pena porque ela consegue ganhar 10 quilos ali. E para uma mulher de 40, 45 quilos, 50, assim, só que é, alta, né? Isso faz muita diferença, é um milagre, entendeu? Então é muito bom. Só que tem que ser uma dose muito mais baixa do que vê por aí. Então, dando exemplo da Deca, se você botar 0,2 ml, já dá um efeito incrível. Então, entendeu? O pessoal usa e 1 ml ou mais. Então, o pessoal não sabe usar ciclo por aí, entendeu? Algum bosta saiu falando nas academias quanto que era pra usar, aí passou dose alta, todo mundo achou que era normal fazer isso. E por que que a gente usa menos dose? Porque a baixa dose, o corpo vai se adaptando àquele resultado, àquela dose. Então, quando você para de usar, a diferença entre o natural e o quanto você usou, a baixa dose, é muito parecido. Então, você consegue manter com mais facilidade, você tem menos colateral, você evolui mais, entendeu? E quando você usa muito, você só satura o seu corpo, sobrecarrega todo o sistema, você corre risco de ter muito mais colateral e você fica dependente daquela dose. Então, quando você volta ao natural, você vai perder muito mais, além de sofrer muito no processo também. Então, acaba não sendo muito legal, entendeu? Quanto mais você usar, pior. Ah, e para mulher, Mogenin e GH também são excelentes, porque tem pouco efeito androgênico, GH não tem nenhum, então não viriliza e só que só dá pra hemogeninho pessoas que têm percentual de gordura bem baixo, que lincha muito. Falando da mulher, a mulher produz 5 miligramas de hormônio por semana.
Vamos supor 5 miligramas de Oxan, que você diz que não é nada. Isso já é 7 vezes o que a mulher produz. Porque é 5 miligramas de Oxan por dia, dá 35 por semana. Então dá 7 vezes o que a mulher produz. Então já tá tão banalizado aí, pessoal usando 20 Oxan, que todo mundo acha normal usar a dose alta, né, agora. Que nem sabe que é alta, na verdade. Aí depois começa a cair cabelo, voz grossa, acne, pele oleosa, um monte de merda e, pô, mas só tô usando 20 de Oxy. Pô, tá usando muito, entendeu? 28 vezes mais o que a mulher produz, entendeu? Pô, tá muito, o dobro de um homem, entendeu? Porra. E quais hormônios você deve sair correndo, fugir longe? Tristano é o pior de todos, porque deixa o exame uma merda. Então não tem por que você arriscar tanta saúde sabendo que vai zoar tudo. Então corta aí. Se ele tivesse o efeito assim, a mais absurdo do mundo, até cogitaria, né? Só que com o testosteron, por exemplo, você tem um efeito muito similar ao estano. Então não tem lógica você usar, sendo que você pode pegar um efeito similar com drogas que não causam tanto dano. Trembolona, então, você já deve ter ouvido falar, é a pior de todas, porque além de dar ruim no exame para algumas pessoas, ela é muito tóxica para a cabeça e ela mexe muito com o neurotransmissor. Ou seja, você fica mais agressivo, com menos saciedade, dá insônia, então dá um monte de colateral. A sua vida basicamente não fica boa. E aí todo o processo de dieta e treino fica ruim, porque você fica desgastado, sua mente cansa, você fica estressado o tempo todo. Então, não compensa, entendeu? Porque você vai ter um resultado final bom, mas quando você chegar lá, você passou 3 meses na merda, entendeu? Vivendo no inferno na mente. Então, não compensa, entendeu? Para ganhar 4 quilos a mais de massa, 3 quilos, não tem lógica, entendeu? Fica um pouquinho menor e fica feliz e seco e grande, entendeu? Saudável. Não faz sentido. Eu falo isso que eu já usei muito e me arrependo pra caralho. Então, e hoje eu me mantenho bem com 1 ml de texto só, um shape com grande com qualidade, então muito feliz. Exames, né, perfeitos. Com 1 ml de texto, quase nada de alteração. E agora vamos para uma coisa importante. Hormonizar tem um preço alto. Eu tô falando financeiro também, não só mental e tempo e tudo mais. Você vai pagar exames, se tiver plano de saúde, graças a Deus. Pagar os hormônios, que não são baratos. Um bujãozinho deve estar aí 150, R$ 200. Aí tem protetores, antiestrogênico, outros fitoterápicos, que é para regular a cabeça, para libido, alguma coisa, talvez. Muitos caras usam Tadala para ficar tranquilo e garantir, né, o processo. Aí tem que ter várias outras coisas, como magnésio, ômega 3, multivitamínico. Muita gente não usa nada e usa só bomba para economizar dinheiro, mas acabam tendo vários colaterais. Aumento de estresse, fadiga mental. Então, é bom você se proteger, né? Então, é disciplina, você vai gastar tempo, dinheiro e muita cabeça, pensando e organizando tudo. Complicadinho. Ou seja, mais chance da merda, mais dependência, mais risco, mas tamo aí, né? Mas dessa forma que eu falei, é a forma que você vai ter menos problemas. Então preste atenção em tudo que eu disse. Vamos para o próximo bloco: monitoramento e ciclo inteligente. Exames obrigatórios antes e depois: hemograma, fígado, rim, perfil lipídico, DHT, prolactina, estradiol. Esses aqui são os necessários. Os outros, assim, é bom fazer, mas esses tem que ter, para você entender o que está acontecendo no seu corpo. E lembra o que eu falei: você faz exame antes do ciclo e você faz exame depois do ciclo. E aí você compara o que que mudou no ciclo, o que que mudou no exame. E aí você vê se aquele ciclo que você fez é, de certa forma, seguro para você ou não, dependendo da dose que você usou e da escolha das drogas. E aí, comparando os exames, você vai ter essa noção, se você pode aumentar a dose, se você tem que trocar o hormônio, entendeu? Vamos falar de inibidor de aromatase agora. Ele faz o quê? Ele pega, ele evita que a testosterona vire estrogênio. Ou seja, ele inibe a enzima que converte a testosterona em estrogênio. Chama inibidor de aromatase, porque aromatase é o nome da enzima. O estrogênio, no exame, a gente vê como estradiol, que é a forma que ele fica lá para a gente avaliar. Tem um problema com a IA. Ela pode acabar com a libido da pessoa, a energia, então tem que ter um cuidado.
Só tem que usar se realmente for necessário. Se você estiver sentindo algum problema de ginecomastia ou retenção excessiva, ou estiver usando muito hormônio, também é bom para bloquear e ficar mais equilibrado. Só que, em geral, o tamoxifeno é melhor para ginecomastia e para esse tipo de coisa, porque ele não tem colateral. É um protetor para ginecomastia, tá? Tamox. E aí tem duas coisas que tem que falar importante. Primeiro, TPC. Você, quando você ficar, você decide se depois do ciclo você vai parar e fazer uma TPC. O que é TPC? É terapia pós-ciclo. Você prepara o seu corpo para parar de ciclar, para que o ciclo seja menos danoso, menos problemático, quando ele acaba. Então, tem também o cruise, que é o quê? Você não parar de ciclar. Você mantém uma reposição hormonal, vamos dizer assim, uma dose mínima, para você não ter esse rebote do ciclo, essa queda da TPC. E aí você faz isso para poder ciclar de novo, logo em seguida. E aí você vai, faz o cruise, né? Fica lá na reposição, regula os exames, e aí você volta a usar de novo um outro ciclo, uma outra organização. Ou TPC, você faz o ciclo, e aí você para e para de vez. Tem essas duas opções. TPC ou cruise, ou qualquer coisa, você tem que usar o melhor protetor que existe, que é o HCG. Ele faz regular tudo, regula até a tireoide, eixo hormonal. Ele também estimula muito a espermatogênese, então é muito fácil você engravidar usando. Tem que ter cuidado os homens para não engravidar as mulheres quando estiver usando ele. Tem que ter muito cuidado mesmo, porque mesmo usando hormônio e usando isso, a pessoa engravida tranquilamente. E hormônio sozinho também não quer dizer que não é anticoncepcional, nem para homem e nem para mulher. Mulher pode estar ciclando hormônio e engravidar. Então, se for usar pílula, estiver usando DIU, qualquer coisa, tem que manter. Porque o hormônio não é garantido que você não vai engravidar. Sabendo de tudo isso, vamos continuar agora para os colaterais. Colaterais mentais. Tem agressividade, irritação. Irritação que é quando a pessoa perde a paciência com muita facilidade, meio que fica explosivo, é mais explosivo. Ansiedade, oscilação de humor. Tudo isso pode desencadear por causa da testosterona, que dá uma resposta muito forte. Não é só um hormônio anabólico, ela também é neuromoduladora. Então ela mexe toda a estrutura ali de neurotransmissores, o córtex pré-frontal, o sistema límbico, o nível de dopamina, GABA. Então todo esse controle de racional, emoções, ele influencia muito. Então tem que ter um cuidado. Então se você já tem uma tendência a ter esse tipo de problema, é provável que a texto amplifique por causa dessa neuromodulação que ela causa. Então, você tem que ter muito cuidado e usar protetores fitoterápicos para isso. Ver com o médico certinho para o seu caso o que, que você poderia usar para você ficar mantendo tranquilo. E um aviso agora que eu vou deixar também é que o pessoal que tem muita agressividade usando hormônio é porque fica misturando pré-treino, estimulante junto com o hormônio, entendeu? O hormônio já é neuromodulador e ele já ativa essas áreas. E ele vai e joga uma quantidade de estresse muito alta. Então a pessoa fica agressiva e com o funil baixo, né? De paciência. Então, tipo, você tá dando sorte ao azar, entendeu? Caso você já sabe que é estressado, agressivo, você não usa estimulante. Porque dá pra ficar seco só em hormônio tranquilamente. Até natural, né? Então, segunda coisa, colaterais estéticos e visuais. Queda de cabelo, pele oleosa, espinhas, normalmente são causadas por excesso de um hormônio chamado DHT, que nada mais é do que uma outra forma de testosterona, só que muito mais forte. E aí ela aumenta porque a testosterona ou vira estrogênio ou DHT. Tem outras vias também, mas essas são as principais, que é a testosterona livre, né? A testosterona mesmo, depois biodisponível, e aí estrogênio, estradiol e DHT. O DHT dá colateral de queda de cabelo, pele oleosa, principalmente acne também. Só que acne é um caso complicado, porque não se sabe bem a causa, justamente porque ela é causada quando há desregulação hormonal, independente do caso. Ou seja, o cara tá na adolescência lá, ele pode ter um monte de acne, porque os hormônios ficam mudando. Ele tá comendo, você comer chocolate, dá um pico de insulina.
e desregular o corpo, também pode dar um monte de acne. Então, você tem uma intolerância, alergia, aí aumenta muito o estresse, aí pode ter uma acne também. Então, tipo, acne pode dar em todos os tipos, só que a pele oleosa, ele facilita que você tenha acne. Então, isso é importante dizer. E outros também, como se você parar de malhar, também pode dar acne. Você está ciclando, não tem nenhuma espinha. Aí você para de ciclar, você pode ficar cheio de espinha. Então, tudo pode acontecer. Terceira coisa, ginecomastia, que é aumento da glândula mamária. Isso, no homem, né? Pode até sair leite, caso a gente chama de ginecomastia por prolactina. Tem duas coisas da ginecomastia, pode ser por estrogênio ou prolactina. Se você tiver isso, você consegue reverter com muita facilidade e rápido, usando protetores como o IA, que eu falei, anti-estrogênio, tamoxifeno, e caso for por prolactina, você usa cabergolina, o nome. E por quê? Como é que eu sei um ou outro? A cabergolina, ela é antagônica da dopamina. Quando uma está alta, a outra está baixa. Então, você tem que fazer no exame para ver como é que você está. Porque a dopamina não é algo que você possa medir com tranquilidade. Mas, basicamente, se você estiver muito estressado, a prolactina vai subir. Essa é a melhor coisa que eu fui vendo ao longo dos anos. Lembrando que se você ignorar e deixar ela rolando, ela vai calcificar o tecido e você não vai conseguir reverter depois, só com cirurgia. Então, não custa nada você chegar na hora, usar um protetorzinho de R$ 20, entendeu? E resolver o problema. Quarta coisa, libido e ereção. A testosterona alta, como muitos dizem, vai usar e vai ficar um monstro, um leão, um bicho. Só que se o estradiol ficar alto demais, a libido cai e a ereção também. Se o estradiol ficar baixo demais, em comparado a texto, a libido cai e a ereção também. Ou seja, dependendo de como tiver regulado seu sistema, você pode acabar com a libido e a ereção sem querer. O natural não acontece isso por quê? Porque ele tem um ambiente regulado, ele não tem a testosterona excessiva. Então ele consegue tranquilizar ali, regular de boa. Mas o hormonizado, como tem essa diferença muito grande, ele pode ter esse tipo de problema. Então tem que ter maior cuidado com isso. Sem falar que a testosterona é neuromoduladora. Então ela mexe também com outras coisas, como pode desencadear a ejaculação precoce. Já vi muitos casos disso. E também pode desencadear alguns tipos de traumas, como a pessoa não se achar boa o suficiente de alguma forma. E você tendo isso no cérebro, na hora H você vai e falha. Isso também pode desencadear esse tipo de problema, que tem que fazer terapia para resolver. Que são coisas simples, mas que são gatilhos ali que a pessoa tem por algum tipo de trauma que eles tiveram na vida. Então, além do estradiol, se a dopamina estiver desregulada, que ela mexe muito com a testa ali também, ela pode causar essa queda de libido e também o estresse alto também. Outra coisa que pode causar é você estar com glicogênio baixo. Glicogênio é a glicose dentro do músculo. Ou seja, se o músculo não tiver muito cheio, você tiver falta de carboidrato, pode ser que menos carboidrato vá para a hora H, vamos dizer. Resumindo, se você está murcho, fraco e sem pump, você também pode não ter pump embaixo. Então vamos pro 5, hemograma. A primeira coisa é o hemograma, que a quantidade de sangue vermelho vai subir. Isso é praticamente certo para todos os hormônios. E isso faz o sangue ficar mais grosso. Então pode atrapalhar um pouco, que pode dar trombose, infarto, AVC, só que é difícil, né? Por quê? Porque você vai controlar essa porra, né? Vai fazer o exame e não vai deixar ele ficar alto. E isso também sobrecarrega o coração. Também por essa forma, mas tem outras coisas que a texto faz que sobrecarrega o coração também, que é outro problema aí no exame. E também ele pode dar pressão alta, dependendo dos gatilhos de ansiedade e aumento de peso e de trabalho do coração, pode aumentar a pressão. Se for texto, praticamente fígado e rins, você nunca vai ter nada. É muito, muito difícil. Dá qualquer alteração no exame, você usando testosterona, de rim e fígado. A não ser que você misture a texto com outras coisas, álcool, algum tipo de droga, não beba água. E aí já o problema não é a texto, entendeu? Já é outras coisas que você faz. Que você poderia ter natural esse tipo de problema também, só que a texto dá uma potencializada. Sexta coisa, seu eixo vai estar completamente desligado. 0,1 lá no exame.
significa que você não vai mais produzir testosterona temporariamente. Enquanto você usar hormônio, você não vai mais produzir a sua natural. A que você usa substitui ela. Isso faz com que você tenha o testículo atrofiado, porque ele não está produzindo nada. Então é super normal. Alguns médicos dizem que, com o passar do tempo, caso você não use HCG e não pare de ciclar, fique naquele blast and cruise direto, como eu falei, pode ser que você fibrose, cause fibrose nos testículos e ele não consiga voltar mais a ser como era antes. E aí você não conseguiria engravidar de novo. Mas isso são apenas especulações. Tem vários caras aí que usaram bomba 10 anos e fizeram filho, 15 anos e fizeram filho, então é apenas uma coisa da ciência que fala muito, mas não é certo. Sétima coisa, fertilidade. O homem pode estar usando hormônio, tudo que existe, e sem produzir testosterona, com o testículo desse tamanho, e ainda assim engravidar. Então, muito cuidado, porque não é garantia nenhuma. Não é anticoncepcional. Texto não é anticoncepcional. E para a mulher, hormônios também é a mesma coisa. A mulher pode menstruar usando hormônio. É possível. Então, ela pode ter filhos também. Não é garantido anticoncepcional no hormônio. Entendeu? Oitavo colateral, a dependência psicológica. Uma vez que você sente os efeitos grandiosos da texto, o vício de usar ele sempre é enorme, gigantesco. Então você não entende por que você não usaria, entendeu? Você usa e fica viciado completamente. A maioria que já usou, quando para de usar, fica pensando: quando é que eu vou usar de novo? Quando é que eu vou usar de novo? Então tem que avisar, porque é meio que entrar num vício de propósito é foda, né? E nove, não, e o mais importante, o maior colateral é o coração. A parede do coração pode engrossar. A eficiência dele pode diminuir. Ele pode crescer também em volume. Só que tem gente que usa a vida inteira e não sente nada. Eu usei por 10 anos, meu coração, mesmo tamanho. Mudou nada, porra nenhuma. Fiz 6 meses de quimioterapia, meu coração ficou fudidaço. Então, a vida é estranha, mas tem gente que não vai sentir nada e outros que vão se ferrar logo de cara. Não tem como prever isso. Então agora você já sabe que o hormônio não é brincadeira, né? E eu dei uma introdução geral para você ter uma noção de tudo que é o hormônio, né, em si. E algumas doses, né, falar que, porra, a galera usa ridiculamente a dose muito alta, sem motivo nenhum, entendeu? Não tem necessidade de fazer isso. Fazer as coisas com mais calma, treino, dieta constante, equilibrado, com sobrecarga, cara, vai evoluir muito mais com a dose baixa do que ficar se matando dose alta e aí abaixar a dose e perder tudo. Então, ó, caso queira eu ao seu lado, trabalhando passo a passo, tudo com estratégia, tem um acompanhamento, o link tá na descrição. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, porra, pra me ajudar. Tamo junto.